Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Kel Artes. Hoje vamos aprender a fazer essa linda peça de crochê, um porta-documentos que você pode estar utilizando para carregar os seus documentos, as suas chaves, tudo organizado dentro da sua bolsa. Ela tem um botãozinho imantado que permite com que tudo fique guardado aqui dentro. Também tem a opção de colocar essa alcinha de mão que você pode estar carregando o seu porta-documentos aonde você for, tá? Vou passar para vocês os materiais que vamos precisar para a confecção dela, mas antes queria pedir que se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva, curtam os nossos vídeos, compartilhem e não esqueçam de ativar o sininho, pois assim toda vez que postarmos vídeos novos, logo você receberá a notificação. Vamos aos materiais que vamos precisar? Para a produção do nosso porta-documentos, vamos precisar dos seguintes materiais. Eu vou usar um fio de malha. Esse fio de malha que eu vou usar é um fio de malha de 25 milímetros de espessura. É um fio de malha premium, porque eu particularmente prefiro os fios premiums, porque eles têm a mesma espessura do começo ao final do rolo. Tem várias marcas aí no mercado, mas você pode usar o fio que você tiver aí na sua casa, tá? Não é necessário ser fio premium, eu uso porque eu gosto. Esse fio que eu tô usando é um fio da Fisher, para quem quiser conhecer, gostar da cor também. Essa cor é a cor areia, tá? É um fio muito macio e muito gostoso de trabalhar. Vou usar uma agulha de 7 milímetros, que é compatível ao meu fio, uma fita métrica, uma agulha de tapeçaria, tesoura, agulha e linha de costura, um botão imantado de costura também, ó, tá? Depois vocês vão ver a aplicação dele, e uma alça de mão. A alça de mão é opcional, tá? Não é porque você não tem que você não vai conseguir fazer. Você pode usar ela como uma carteirinha de mão também. Então, não é necessário ter a alça de mão, mas para quem quiser, vou colocar aqui como opção, tá? Vamos ao início da nossa produção? Já soltei aqui bastante o meu fio, agora nós vamos iniciar a produção do nosso porta-documentos. O que eu vou precisar aqui agora? Medir 70 centímetros de fio, tá? Então, peguem a fita métrica de vocês e meçam aí 70 centímetros de fio, ó. Marquei aqui 70 centímetros e a partir daqui vou iniciar o nosso trabalho. Deixa essa ponta aqui de fio que depois nós vamos finalizá-lo. Vou dar o meu nó inicial aqui, tá? Prender o meu fio na agulha. Então, prendi o meu fio na agulha e tô aqui com a minha laçada inicial. Agora, nós vamos fazer 12 correntinhas, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Fiz aqui as minhas 12 correntinhas. Não façam pontos muito apertados, porque senão vai ficar difícil para vocês trabalharem. Aqui é minha última correntinha. Eu vou voltar na segunda correntinha a partir da agulha. Então, essa aqui é a minha primeira correntinha, eu vou vir aqui nessa. E vou pegar somente uma alcinha da correntinha, ó. E vou fazer um ponto baixo. Então, aqui eu tenho a minha última correntinha, ó, desse lado, e aqui um ponto baixo. Nas demais correntinhas que fizemos, vamos fazer um ponto baixo também, para cada uma, pegando somente uma alcinha aqui. Então, vou fazer aqui minha segunda correntinha, a terceira. Não façam pontos apertados, tá? Porque o fio de malha começa a ficar todo enrugado. Então, trabalhem com uma certa folga. Se vocês têm um ponto muito apertado, o recomendado é que usem uma agulha assim, uma numeração maior do que o fio pede, que assim não vai ficar um trabalho tão justo. Então, vou fazendo aqui as minhas correntinhas, até chegar aqui na minha última correntinha. Tô chegando aqui na minha última correntinha, aqui tá a minha última correntinha. Vou fazer aqui nessa correntinha
3 pontos baixos para podermos virar e fazer pontos baixos nessa lateral. Então, aqui eu cheguei na última correntinha, vou fazer um ponto baixo e mais 2 pontos baixos. Então, já fiz um, vou fazer o meu segundo ponto baixo. Esse fio aqui, da sobra que nós deixamos de 70 centímetros, coloquem ele pro lado direito de vocês aí. E vamos agora fazermos aqui o nosso terceiro ponto baixo, para podermos virar. Fiz o meu terceiro ponto baixo, ó. Tenho aqui o primeiro, o segundo e o terceiro. Vou agora fazer pontos baixos até eu chegar nessa ponta aqui. Dessa vez eu vou pegar a outra alcinha da correntinha, ó, do outro lado. Então, eu vou fazer aqui pontos baixos. Ó. Não façam pontos apertados, como eu já disse. Vão ajustando também, vão fazendo e ajustando, porque o fio de malha, ele tende a ficar enrugado se você não ajeitar. Aí o que acontece? Você vai fazendo o trabalho, vai subindo ele, ele vai ficando torto. Mas é só você ir corrigindo. E cheguei aqui, então, na minha última correntinha, ó. A última alcinha tá aqui. Aqui eu tenho aquela última correntinha que nós fizemos e um ponto baixo. Então, eu preciso aqui completar os 3 pontos para podermos ficar igual nas duas laterais, ó. Aqui eu tenho 3 pontos para virar, então aqui eu vou fazer mais um, e com a correntinha inicial que temos aqui e o ponto baixo, completamos 3. Vou puxar um pouquinho aqui o meu fio, ó, para ficar com uma folga. Agora, notem aí, deixa eu pegar uma agulha menor para mostrar para vocês. Aqui, temos a nossa primeira correntinha da segunda carreira, né? Finalizamos lá nossas correntinhas e na hora de virarmos o nosso trabalho, ficou uma correntinha aqui de folga e aqui fizemos um ponto baixo. Então, aqui eu tenho a minha correntinha, ó, ela tá bem aqui, nessa curvinha. Eu vou pegar agora, de trás pra frente, vou pegar nessa correntinha aqui, ó, nessas duas alcinhas aqui, que eu vou trabalhar agora. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha agulha e colocar ela de baixo pra cima, ó. Deu pra entender? Vocês vão, ó, do lado avesso, inserir a agulha. Vou pegar agora essa ponta e levar lá pra trás, ó. Levei lá pra trás. Aqui, eu vou começar agora a nossa primeira carreira para subir o nosso porta-documentos. Como que eu vou fazer? Eu vou agora, temos duas laçadas aqui, ó, duas partes do nosso fio. Eu vou pegar a minha agulha e inserir aqui no meio e inserir aqui, ó, no meio da correntinha que tá aqui, para que eu possa fazer um ponto baixo centrado. Então, eu vou fazer dessa forma, tá? Então, vamos lá? Então, vou começar de novo, tá? Eu vou pegar a minha agulha, inserir de trás pra frente, vou levar a minha laçada lá pra trás, ó, levo a minha laçada lá pra trás, ajusto ela um pouco pra ela não ficar tão folgada, ó. Vou ajustando pra ela não ficar tão folgada. Agora, eu preciso deixar uma alcinha aqui em relevo. Então, o que eu vou fazer? Vou inserir a minha agulha aqui no meio, ó, dessas duas laçadas aqui, ó, dessa laçada aqui que eu tô puxando, ó. Aqui tem duas partes do fio. Eu vou pegar uma só e vou inserir no meio da primeira correntinha que tá aqui, ó. Vou inserir ela aqui no meio. E ela tem que sair aqui atrás, também no meio desses pontos, ó. Viu? Aqui eu tenho uma alcinha e aqui eu tenho a outra. Agora, o que eu vou fazer? Ajustei aqui o meu fio, vou pegar essa laçada aqui, laçar o fio, ó, e trazer aqui pra trás. Quer dizer, pra frente, né? Vou trazer aqui pra frente. E agora, eu vou pegar a laçada que eu tinha reservado, ó, essa laçada aqui.
e vou fazer um ponto baixo. Esse ponto baixo aqui que nós fizemos é um ponto baixo centrado. Aqui ficou uma argolinha separada. Por quê? Porque é ela que vai determinar que esse aqui é o fundo do nosso trabalho, a base do nosso trabalho. Então, por toda a volta aqui, vai ficar uma alcinha como essa. Logo vocês já vão ver. Mas agora, nós precisamos arrematar essa sobra de fio que deixamos aqui. O que que nós vamos fazer? Eu vou pegar a minha agulha e inserir ela aqui no meio, olha. Se eu puxar aqui um pouco, ó, vocês conseguem ver que tem um furinho. Vou inserir ela aqui no meio desses 3 pontos que tá aqui na outra lateral. Vou pegar o meu fio, laçar e trazer aqui pra frente. Agora, nós vamos fazer o quê? Cada furinho desses aqui, que fica, por causa do fundo do nosso trabalho, ficou esses furinhos. Nós vamos fazer pontos baixíssimos para cobrir esses buraquinhos. Então, aqui eu puxei o meu fio, agora deixem esse aqui de lado, vocês vão trabalhar com essa sobra de fio. Então, eu venho aqui no próximo buraquinho, vou inserir a minha agulha, puxar, laçar o fio e trazer aqui pra cima. Passo pela laçada que tá na agulha, ó, e faço o meu primeiro ponto baixíssimo. Vou no segundo furinho, insiro a minha agulha, laço novamente o nosso fio e passo pela laçada da agulha. Notem que eu vou formando aqui pontos baixíssimos. Vou no próximo ponto, no próximo buraquinho, e laço novamente o fio e vou fazer ponto baixíssimo. Vou no próximo furinho, laço meu fio e faço mais um ponto baixíssimo, olha. Aí, assim, eu vou fazer até chegar aqui nessa ponta. Então, introduzo a agulha no buraquinho que tem aqui e passo pela laçada que tá na agulha. Esse é o ponto baixíssimo. Vou novamente aqui no próximo furinho, laço o fio e faço o ponto baixíssimo. Vou novamente aqui no próximo furinho, laço o fio e vou no ponto baixíssimo, e formo o ponto baixíssimo. Novamente, laço e o ponto baixíssimo, faço mais um. Aqui é o meu último furinho. Aqui tem mais 2. Faço aqui novamente e laço o meu fio. Aqui, eu cheguei no final e cobri todos os furinhos da minha base. Vou puxar o que sobrou do fio. Vou pegar agora a nossa agulha aí de tapeceiro. Vou introduzir o fio na agulha e vou arrematar o nosso fio. Então, já terminei esse último ponto baixíssimo, vou aqui no próximo furinho e puxo o meu fio lá pra trás. Notem aí que ele cobriu todinho o fundo do nosso trabalho, não ficou nenhum furinho. Agora, eu preciso arrematar essa ponta aqui. Como que eu vou fazer isso? Eu vou pegar com a agulha e passar o fio por entre os pontos que já estão aqui atrás, ó. E assim eu vou escondendo o meu fio, ó. Vou escondendo ele. Passo aí por vários pontos, não puxem muito, tá? Pra não ficar com o trabalho torcido. Vai passando por entre os pontos. Ó, posso prender aqui, voltar aqui na outra lateral e esconder no meu fio. Escondi aqui ele, ó. Vou fazer o que agora? Vou cortar esse excesso, tá? Cortar esse excesso, puxo ele um pouco, cortei o excesso. Essa pontinha que tá aqui fica escondida, ela não vai sair daqui, tá? Não vai desmanchar o trabalho de vocês.
Tem pessoas que têm preferência de usar cola ou costurar a pontinha. Eu não acho necessário porque não sai. E a cola tem que ter muito cuidado, porque a cola ela pode manchar o seu trabalho, tá? Então, assim, vocês podem arrematar o fio da forma que acham melhor, mas tomem cuidado com esses detalhes. Agora, nós vamos começar o corpo da nossa bolsa. Como que nós vamos fazer? Como eu falei para vocês, aqui, para deixar separado aqui a nossa base do corpo, deixar com um detalhe, vai ficar uma alcinha aqui das nossas correntinhas aqui. Então, o que nós vamos fazer? Vou introduzir a agulha aqui, no meio da nossa correntinha e pegar o meio do nosso ponto, ó. Aqui atrás também, ele tem que sair no meio. Notem que tem duas alcinhas aqui, uma de cada lado. E vou puxar o meu fio, laçar ele e fazer um ponto baixo. Esse aqui é o que chamamos de ponto baixo centrado. Então, no próximo ponto, a mesma coisa, vou introduzir a agulha aqui no meio da minha correntinha, ó, pegando, só deixando uma alcinha pra fora, e vou introduzir no meio do meu ponto aqui, ó. Então, introduzi no meio do meu ponto e vou sair aqui atrás também no meio do meu ponto. Fazendo aqui mais um ponto centrado. E assim a gente vai fazendo, ó, até chegar, dar toda a volta e chegarmos aqui desse lado. Pego o meio aqui novamente, introduzo a agulha no meio do ponto baixo e faço o nosso ponto baixo centrado. Novamente, insiro a agulha aqui no meio da correntinha em cima, no meio do ponto baixo e faço mais um ponto centrado, ó. Não façam pontos apertados, vão ajustando também para ficar certinho o trabalho de vocês, ó. Introduzo a agulha no meio e faço o ponto baixo centrado. Vocês vão fazer esse ponto baixo centrado até chegarmos aqui aonde começamos, tá? Então, vocês vão dar toda a volta aqui, ó, no nosso trabalho, com pontos baixos centrados, pegando somente uma argolinha da correntinha aqui. Então, introduzo aqui, ó, mais uma vez, vou fazer para vocês verem. Introduzo aqui no meio do ponto e puxo, dou altura, tá, ó, e puxo esse fio. E assim, mais um ponto, olha como vai ficando. E notem aqui, ó, o que eu falei das alcinhas. Elas vão dando um destaque aqui da base pro corpo. Então, introduzo aqui a agulha. Bom, eu vou fazer aqui, e quando eu chegar aqui novamente, volto com vocês. Chegamos aqui ao último ponto dessa carreira, tá? Às vezes ele, na curva aqui, ele é mais difícil de pegar, mas... porque eles são mais justinhos, mas é só essa primeira carreira que é mais chatinha. Então, cheguei aqui ao final. Agora, precisamos fechar essa carreira. Como que nós vamos fechar essa carreira? Da mesma forma que fechamos a anterior. Só que, dessa vez, não vamos precisar deixar uma alcinha como deixamos aqui. Então, aqui eu tenho esse ponto aqui, ó, que é o primeiro ponto dessa carreira, e aqui a correntinha que tá saindo aqui, ó, por cima. Então, eu vou pegar de novo de trás pra frente, ó, e pegar essas duas alcinhas. Vou levar essa laçada aqui pra trás. Vou agora ajustar o meu fio, tá? Vou ajustar ele aqui, porque ele não precisa ficar com essa alça tão grande. E vou vir aqui agora, ó, no primeiro ponto que nós fizemos aqui, ó, no meio do primeiro ponto baixo da carreira anterior. Vou laçar esse fio, dar uma altura e pegar aqui, ó, a minha laçada tava quase escapando, ó. Cuidado aí que para ela não ficar tão folgada e não tão pequena. E vou fazer aqui o meu primeiro ponto baixo dessa carreira.
Então, na segunda carreira, a primeira carreira foi todinha de ponto baixo, olha. Na segunda carreira, nós vamos fazer um detalhe, que é um ponto baixo alongado. Como que nós vamos fazer esse ponto baixo alongado? Aqui eu fiz um ponto baixo centrado normal. O meu segundo ponto vai ser um ponto baixo centrado alongado. O que é um ponto baixo centrado alongado? Vou inserir a minha agulha aqui, ó, na base aqui, ó. Aqui, ó, eu inseri no meio do ponto, certo? O meio do ponto tá aqui. Eu vou vir aqui na base dele, ó. Vou inserir a minha agulha, laçar o meu fio, ó. Dar uma altura, ó. Dei a altura e vou fazer um ponto baixo. Então, eu fiz um ponto baixo normal, pegando no meio do ponto, e um ponto baixo alongado, que eu pego ele na base do ponto. Então, vamos lá. Próximo ponto agora vai ser um ponto baixo centrado no meio do fio. Insiro a agulha aqui, ó, no meio do fio. Do outro lado também tem que sair da mesma forma, tá? No meio do ponto. Laçar o meu fio, dou a altura e faço o ponto baixo, ó. Então, eu fiquei aqui, um ponto baixo centrado, um ponto baixo centrado, só que alongado, ó, porque eu pego ele na base aqui. O terceiro ponto foi um ponto baixo centrado no meio do ponto. Vou agora, novamente, agora eu vou fazer o ponto baixo alongado. Vou na base do meu ponto, ó, aqui, introduzo a minha agulha, laço o meu fio, puxo ele, dou a altura e faço o meu ponto baixo, ó. Notem aí, um ponto baixo alongado, ponto baixo alongado. Vou aqui no próximo ponto, fiz um alongado aqui, vou fazer um ponto baixo centrado nesse. E assim, eu vou fazer por toda a carreira, tá? Vou fazer essa com vocês, pra vocês verem. E na próxima, como vai ser diferente o começo somente, tá? Vocês vão intercalando, ó. Ponto baixo centrado alongado, um ponto baixo. E assim eu vou fazer por toda a carreira. Ponto baixo alongado. Vai ajeitando aí o fio, né? Vai ficar certinho. Um ponto baixo aqui. Tá? Ponto baixo alongado. Vão ajeitando aí o trabalho de vocês, tá? Faço aqui um ponto baixo. Aqui na base, novamente, ponto baixo alongado. Notem que vai ficando um detalhe muito bonito. Aqui, ponto baixo alongado. E o ponto baixo normal. Um alongado, um ponto baixo, um alongado, ajeitem aí, ó, um ponto baixo. Um alongado e um ponto baixo. Vou aqui novamente, um alongado e um ponto baixo. E estamos chegando aqui no último ponto. Aqui nessa carreira, como eu comecei com um ponto baixo centrado, eu tenho que terminar ela com um ponto baixo alongado. Então, tem que dar certinho isso aí.
Fiz aqui o meu ponto baixo alongado, ó. Então, ajeitem aí, ó, que ele vai pegando forma e ficando certinho. É só vocês ajeitarem o fio de malha. Aqui, então, cheguei no meu último ponto. Aqui tá o meu primeiro ponto baixo centrado e o meu último ponto baixo alongado. Agora, vamos fechar da mesma forma. Venho aqui nessa primeira alcinha aqui, ó, da correntinha. Insiro a agulha, ó, de trás pra frente. Pego essa laçada, levo lá pra trás. Ajusto aqui o meu fio, tá? Vocês puxem aí pra não ficar com uma alça muito grande, porque não é necessário. Vão ajustando. Agora, como na carreira anterior eu comecei com um ponto baixo centrado, nessa terceira carreira eu vou começar com um ponto baixo alongado. Então, ao invés de eu pegar aqui no meio do ponto, eu vou pegar ele aqui na base. Então, eu vou vir aqui, ó, nessa base, ó, aqui tá o meu ponto baixo centrado, o primeiro da carreira anterior. Eu vou vir aqui, ó, nessa base dele, ó, onde sai o Vzinho dele, ó. Vou inserir a agulha, laçar o meu fio e vou pegar aqui a minha laçada, ó. Ajusto aqui pra ficar certinho, não ficar sobrando fio. E faço aqui o meu primeiro ponto baixo da terceira carreira, só que é um ponto baixo alongado. Vou vir aqui no próximo, fiz um ponto baixo alongado, na carreira anterior, onde era um ponto baixo alongado, eu vou fazer um ponto baixo centrado. Então, eu vou intercalando, ó, ponto baixo, venho aqui agora, ó, nessa base aqui, ó, do ponto, onde sai o Vzinho do ponto baixo, ó, aqui é o meio dele, aqui é a base dele. Então, vou vir na base dele aqui e fazer um ponto baixo alongado. Olha. Notem que agora, nessa carreira, começamos com um ponto baixo alongado, um ponto baixo centrado. Um ponto baixo centrado também, só que alongado. E assim vamos fazer por toda a carreira. Então, aonde foi um ponto baixo na carreira anterior, vocês vão fazer um alongado. Aonde foi um alongado, vocês vão fazer um ponto baixo. Vão ajustando aí. Não esqueçam que o fio de malha você precisa da altura do ponto, ó. Então, eu venho aqui, ó, introduzo a agulha aqui no meio do meu ponto baixo, o alongado, e dou altura, ó, pra ele ficar da altura da agulha, ó. E assim eu vou fazendo. Então, como na carreira anterior, eu vou intercalando os pontos de acordo com o que eu fiz na carreira anterior. Um ponto baixo alongado, um ponto baixo, né? Agora um ponto baixo alongado. E assim a gente vai fazendo por toda a carreira. Vou completar essa aqui com vocês. Ó. Ponto baixo alongado. Vão aí também acertando o trabalho de vocês, ó. Aqui, ponto baixo alongado. E assim, por toda a carreira, vocês vão repetir isso. E por toda a porta-documentos também vai ser assim, tá? Até chegarmos na última carreira, vocês vão repetir o que fizemos aqui. É um ponto bem fácil de fazer, ele dá um efeito muito bonito, conforme a gente vai intercalando, tá? O fio de malha é um fio que precisa ir ajustando, não esqueçam disso. E também não façam pontos muito apertados. Como eu falei anteriormente, se o seu ponto é muito apertado, às vezes é melhor trabalhar com uma agulha com uma numeração maior do que o fio pede. Mas aí cada um tem o seu jeitinho aí de trabalhar e vai se adaptar melhor.
Então, aqui, ó, eu tô finalizando a minha terceira carreira. A primeira carreira foi só de pontos baixos, né? A segunda carreira foi pontos intercalados entre o baixo e o baixo alongado. Ó. E cheguei aqui novamente ao meu. Então, aqui, ó, comecei com um ponto baixo alongado, eu tenho que terminar com um ponto baixo centrado. Para fechar a carreira é da mesma forma, tá? Eu tenho aqui o meu ponto e aqui, ó, a minha primeira correntinha aqui, ó, que aparece. Então, eu vou pegar, laçar esse fio aqui e levar ele lá para trás. Ó, arrumem aí o trabalho. Ajusta o ponto para não ficar sobrando. E é da mesma forma, tá? Eu comecei com um ponto baixo alongado na carreira anterior. Nessa carreira eu vou iniciar com um ponto baixo centrado. Então, vou introduzir aqui a minha agulha, ó. No primeiro ponto da carreira anterior. Laçar o meu fio. Pegar a minha laçada e fazer aqui o meu primeiro ponto baixo da carreira, da quarta carreira, né? Então, ó, notem aí os detalhes que vão ficando, olha. Vai ficando uns vezinhos assim, uns maiores, uns menores, e eles vão intercalando, dando um efeito muito bonito no trabalho. Aqui na base, olha, agora é mais visível que quando fizemos aqui, deixamos as argolinhas, ó, que separou a base do corpo do nosso porta-documentos. E agora, nós vamos repetir esse mesmo processo que fizemos na carreira 2 e 3, até a 10ª carreira. Então, eu vou fazer o meu aqui. Quando eu terminar a 10ª carreira, eu volto com vocês para fazermos a próxima, tá bom? Estou aqui terminando a minha 10ª carreira, fazendo os meus últimos pontos aqui para fechar ela, tá? Intercalando ponto baixo, centrado e ponto baixo alongado. Cheguei aqui no meu último ponto. Agora, vou fechar aqui essa carreira, da mesma forma que fechamos, né, as anteriores. Ajustei o meu fio. Só que agora, essa 11ª carreira, ela vai ser somente de pontos baixos centrados. Então, não vai ter ponto baixo alongado nessa última carreira. Então, aqui, eu tinha começado a carreira anterior com um ponto baixo centrado. Vou agora, novamente, iniciar com um ponto baixo centrado. Então, vou aqui laçar o meu fio, ó. E vou fazer o meu primeiro ponto baixo centrado, ó. Fiz aqui o meu primeiro ponto baixo centrado. Vou no próximo ponto, outro ponto baixo centrado, ó. E assim a gente vai fazer por toda essa carreira. Então, a carreira de número 11 será somente de pontos baixos centrados. Eu vou fazer a minha aqui e quando eu chegar no final ali para fecharmos a carreira, eu volto aqui com vocês. Estou chegando aqui no final da nossa 11ª carreira, tá? Cheguei aqui nos últimos pontos, tô finalizando eles. E fiz o meu último ponto, tá? Puxa aí um pouquinho o fio, ajusta aí o trabalho de vocês, ó. Olha como ficou bonitinho. Intercalando os pontos baixo e ponto baixo alongado. Nessa última carreira aqui, ó, somente de pontos baixos. Agora, nós precisamos dar um acabamento no nosso trabalho. Como que nós vamos fazer isso? Eu vou pegar essa laçada aqui e jogar ela aqui pra trás. Joguei ela aqui pra trás. Vou ajustar aqui o meu fio um pouco. Agora, esse fechamento aqui vai ser um pouco diferente. Por quê? Aqui é a carreira de cima que vai ficar visível
todo esse detalhe aqui. Notem que em cada ponto, ó, foi formado essas correntinhas aqui em cima. Mas aqui, ó, nesse último ponto, só temos uma lateral, que é essa aqui, ó. Precisamos fazer esse outro lado. Como que nós vamos fazer? Vou puxar aqui essa laçada. Agora, vocês podem usar a agulha que vocês estão usando, ou uma agulha menor, se acharem melhor, tá? Esse ponto aqui precisa fazer isso, ó, pra ficar igualzinho. O que que nós vamos fazer? Eu vou inserir aqui, ó, aqui tá saindo o meu fio, vou inserir essa agulha aqui, ó. E sair aqui no meio desse ponto, ó. Vou ajustar aqui esse fio e vou fazer o que? Laçar ele na agulha, ó. Lacei ele na agulha e vou puxar ele aqui pra dentro, ó. Certo? Olha, notem que ficou igualzinho a todos os pontos feitos aqui, ó. Então, não temos mais aquele buraco que tínhamos. Esse fio aqui ficou com uma argolinha aqui pra dentro. E nós vamos dar agora um acabamento nessa última carreira. Como que vamos fazer isso? Vocês vão pegar aí a agulha de vocês, ó. O ponto está saindo aqui, certo? Vocês vão introduzir a agulha aqui, ó. Ele tá saindo nesse ponto, ó. Nesse ponto, eu vou introduzir a agulha aqui, ó. No próximo ponto anterior a ele, ó. Deu pra perceber? Vocês vão encaixar essa laçada na agulha e trazê-la aqui pra frente, ó. Deu pra entender? Viu? Agora, o que que nós vamos fazer? Vamos fazer por toda essa carreira aqui, pontos baixíssimos, para dar um acabamento mais bonito pro trabalho. Então, eu vou pegar essa laçada aqui, ó. Vou introduzir aqui, ó, no próximo furinho, que é esse aqui. E vou laçar o meu fio, ó. Lacei o meu fio e vou fazer ponto baixíssimo. Vou vir aqui, ó, no próximo furinho, debaixo aqui da próxima correntinha, ó. Vou laçar o fio e fazer um ponto baixíssimo. Vou na próxima, debaixo da próxima correntinha, ó. Introduzo a minha agulha, pego as duas alças dela, busco o fio e faço outro ponto baixíssimo. Vou vir aqui novamente, ó. Laço o fio, venho, passo por entre a laçada que tá na agulha. Novamente, no próximo furinho, laço e faço ponto baixíssimo. Então, eu vou fazer por toda essa lateral esse ponto baixíssimo para dar esse acabamento, ó. Então, no próximo furinho, puxo o fio, passo por entre a alça que tá na agulha e faço meu ponto baixíssimo, ó. Vou fazendo por toda essa carreira. Olha. E assim, vou até o final. Laço o fio, passo pela laçada da agulha e faço o ponto baixíssimo. Mesma coisa. O ponto baixíssimo, ele dá um efeito muito bonito no trabalho quando finalizar. Estamos chegando aqui no final. Não façam pontos apertados também, tá? Cheguei aqui no final, vou fazer o meu último ponto. Aqui, eu preciso fazer o quê? A mesma, deixar com essa correntinha aqui do mesmo jeito. O que que eu vou fazer? Vou puxar esse meu fio. Vou cortar ele, tá? Cortem aí, deixem aí somente acho que uns 15 centímetros de fio, 20 centímetros, né? Melhor, deixar um pouquinho a mais. Vou puxar todinha essa laçada aqui pra fora. Puxei todinha essa laçada. Agora, eu preciso dar o acabamento aqui nesse fio. O que que eu vou fazer? Vou pegar a minha agulha. Vou
vir com ela aqui, ó, debaixo desse primeiro ponto baixíssimo que nós fizemos, olha, viu? Peguei aqui as duas alças, ó, vou pegar aqui, ó, essas duas alças aqui desse primeiro ponto baixíssimo. Então, eu venho aqui com a minha agulha, de cima pra baixo, ó, e passo aqui entre as duas alcinhas da correntinha. Fiz isso, ó, dei a minha laçada aqui, arrumei o fio aí, olha. Agora, eu vou vir com essa agulha no meio desse último ponto baixíssimo que fizemos com a agulha. Então, eu vou introduzir a agulha aqui e ela vai sair aqui atrás, ó. E assim, finalizamos o nosso trabalho, ó. E ficou igualzinho, olha, por toda a lateral, temos pontos baixíssimos no acabamento, ó. Viu? Notem que finalizamos. Agora, esse fio aqui, nós precisamos arrematá-lo. Então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos jogar ele aqui pra dentro e esconder esse fio entre os pontos. Não puxem muito, tá? Pra não ficar aqui muito apertado, senão fica muito justo. Podem virar o trabalho aí de vocês, ó, se acharem melhor. Depois é só voltar de novo, que ele volta ao normal. Escondam bem o fio. Levem ele por trás aí, até chegar no final. Eu sempre prefiro que sobre fio do que falte, tá? Então, vi que eu pedi pra vocês deixarem uns 20 centímetros, mas acho que 15 daria mesmo. É só ir escondendo, tá? Escondam bem. Cuidado só pra não pegar o meio do fio, porque senão a agulha não passa. Então, peguem entre os pontos mesmo. E entre os pontos, agora eu vou cortar aqui o excesso. Dá uma puxadinha, ó, cortem o excesso. Cortei o excesso e depois é só, olha, já sumiu aqui a nossa ponta e ela não vai escapar. Ajeitem aí, ó, o porta-documento de vocês, ó. Olha como ficou bonito. Viu? Esse detalhe de intercalar os pontos baixos com o ponto baixo assim, alongado, fica muito bonito, ó. Não dá nem pra ver aonde vocês estavam iniciando a carreira, olha. Agora, aqui, nós vamos colocar esse botãozinho, tá? Esse botão, ele é costurável, tá? Então, assim, você tem aqui, ó, em cada pontinha dele, aonde você pode estar passando a agulha com o fio para poder prender aí na sua peça. Existem outros tipos de botão imantado, tá? Tem uns que são com umas travinhas, eu não gosto muito de trabalhar com eles, então eu uso esse. Então, aqui vocês vão fazer o quê? Vocês vão medir aí o meio do trabalho de vocês. Meçam o meio do trabalho de vocês. Olhem aí, se quiserem usar fita métrica, usam, ou se não, somente pelos pontos. Então, eu vou colocar o meu botão aqui, internamente. Então, vou prender o meu botão aqui, ó. E o outro lado aqui, vou ajustar, tá? Eu vou prender aqui o meu botão, prendam aí o de vocês, tá? E a gente já volta aqui. Finalizei aqui a colocação do nosso botão imantado. Se vocês quiserem deixar um pouquinho mais fechado, podem colocar 2 botões aqui, um em cada lateral, tá? Pode ser colocado também zíper, ou usar aquelas abinhas de couro sintético, que também é com botão imantado, que vocês colocam por fora. Também dá um charme todo especial, tá? Pode ser usado dessa forma, tá? Vocês colocam o documento aqui, carreguem na bolsa, podem carregar assim na mão também. Podem estar colocando esse tipo de alça que eu falei pra vocês que era opcional, tá? Vocês coloquem aqui, peguem toda a última carreira, ó, prendam aqui toda a última carreira,
Não peguem somente uma alcinha do trabalho de vocês, senão vocês vão tá forçando ele vai ficar totalmente esticado. Olha como fica bonito com a alcinha, né? Dá um charme assim todo especial também e é mais prático para vocês carregarem. Espero que tenham gostado do vídeo. Se ainda não se inscreveram no meu canal, se inscreva, curta e compartilhe. E não esqueçam de ativar o famoso sininho, pois assim sempre receberá a notificação dos novos vídeos. Muito obrigada e aguardo vocês nos próximos vídeos.